gosto de chiclete, chocolate, bombom, pé de moleque, pirulito e muito mais. Só que eu aprendi que o doce mais doce não se faz. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui conversando com as minhas amiguinhas, a Teca e a Memé. Estamos falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Vocês sabem qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? A Teca acha que Páscoa são coelhinhos e ovos de chocolate. E você, Memé, o que você acha que é? Vamos contar para as crianças? A história de hoje é a Páscoa escondida. O que será que temos aqui? Vamos abrir? É claro que eu gosto de chiclete, chocolate, bombom, pé de moleque, pirulito e muito mais. Um ovo! Mas não é um ovo de chocolate. O que será que tem dentro desse ovo? Vamos descobrir. Diz a Bíblia que Jesus, ele estava em uma cidade chamada Jerusalém. E nessa cidade chamada Jerusalém, ele entrou montado em um jumentinho, sim, um jumentinho. E quando as pessoas viram Jesus montado em um jumentinho, elas se alegraram, porque elas sabiam que Jesus era o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus. E então, muitas delas pegaram ramos de oliveiras, de palmas, e então diziam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas enquanto algumas pessoas se alegravam com a entrada de Jesus em Jerusalém, outras ficavam muito bravas, dizendo: quem é este que se diz Rei dos Judeus? E não gostaram nada disso. Depois da entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal, tão linda e adorada de Jesus em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus foi com seus discípulos para celebrar a última Páscoa. E por que a última Páscoa? Jesus estava se lembrando lá no Antigo Testamento, quando os israelitas, eles foram libertos, sim, libertos das mãos de Faraó. E então eles comemoraram lá no Antigo Testamento a passagem daquela velha vida para uma nova vida. E até os dias de hoje nós lembramos, só que de uma outra forma, como nós veremos nessa história. Então, Jesus, ele se reuniu com seus discípulos e ali eles comemoraram a última Páscoa. Comeram do pão, beberam do suco de uva que simbolizava o corpo e o sangue de Cristo. E quando terminou aquela celebração, aquele jantar da última Páscoa, diz a Bíblia que Jesus estava com o seu coração angustiado, muito angustiado. E então ele foi para o Monte das Oliveiras e lá ele foi orar a Deus. Ele foi orar a Deus porque o seu coração estava angustiado. E quando ele lá estava, sabe, meus amiguinhos, um dos seus amigos, sim, que estava com ele naquele jantar da celebração da Páscoa, Judas, ele contou àqueles homens que ficaram bravos, que não aceitavam que Jesus era o Rei dos Reis e ficaram muito bravos quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Judas contou para aqueles homens, os soldados,
onde Jesus estava. E aqueles homens então deram 30 moedinhas de prata para Judas. Judas traiu a Jesus. Ele era considerado amigo de Jesus, mas ele traiu a Jesus. E então, enquanto Jesus estava lá, chegaram os soldados e eles prenderam a Jesus e levaram Jesus diante de Pilatos. Pilatos, que era ali o rei. E então, ali, Pilatos indagou Jesus e Jesus ficou em silêncio. Diz a Bíblia que não foi só isso não. Sabe o que eles fizeram? Colocaram Jesus em uma cruz. Sim, colocaram Jesus em uma cruz. E nas mãos e nos pés de Jesus, eles colocaram pregos, prenderam Jesus e pregaram Jesus em uma cruz. Colocaram pregos nas suas mãos, pregos nos seus pés, e ali Jesus, sentindo muita dor, eles pegaram então uma coroa, amiguinhos, mas não era uma coroa de ouro, de pedras preciosas, era uma coroa de espinhos, sim, de espinhos, e eles colocaram na cabeça de Jesus aquela coroa, aqueles espinhos que perfuraram a Jesus. Mas o que mais eles fizeram? Muito mesmo antes de prenderem Jesus nessa cruz, eles bateram em Jesus. Diz a Bíblia que eles açoitaram a Jesus. Sim, bateram muito forte em Jesus. E então, ali, quando Jesus estava naquela cruz, eles pegaram uma lança e eles transpassaram o corpo de Jesus. Transpassaram de um lado ao outro o corpo de Jesus. Oh, como Jesus sofreu! Ele sabia que tudo isso iria acontecer. E então, diz a Bíblia que Jesus expirou, Jesus morreu. E ali então, aqueles soldados lançaram a sorte, sim, lançaram a sorte para ver quem era que ficaria com as vestes de Jesus. E diz a Bíblia, crianças, que Jesus, ele foi então sepultado. E passou o primeiro dia, passou o segundo dia, o terceiro dia, e a morte não pôde vencer a Jesus. Jesus ressuscitou. E quando Maria e Maria Madalena chegaram ali para visitar a Jesus, um anjo apareceu e disse: não tenham medo, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Crianças, Jesus vive. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus vive. Lá no Antigo Testamento, Jesus libertou os israelitas. E hoje, Jesus está a libertar a cada um daqueles que creem que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que a morte não o venceu, que a morte não teve poder sobre Ele. Jesus vive. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Ele vive!